Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, obviamente que esta questão da sobretaxa, que foi introduzida em 2011 e que vigorou até 2016, é uma receita que devia de ficar na região autónoma da Madeira. Esta foi uma sobretaxa que foi introduzida e que significava 3,5% acima do salário mínimo, do rendimento coletável, e que foi introduzida no momento em que Portugal pediu um resgate à Troika para fazer face a uma situação de emergência nacional e a uma situação de resgate financeiro. É claro e é objetivo. Está na Constituição da República Portuguesa, está no Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas, está na Lei de Finanças Regionais. Todas as receitas que são cobradas nas regiões autónomas são receitas das respectivas regiões autónomas. O CDS apresentou em janeiro de 2012 um pedido de fiscalização abstrata da inconstitucionalidade e da legalidade desta norma. Fizemo-lo, apesar de vigorar na República um governo do PSD e do CDS. Fizemo-lo corajosamente, mas fizemo-lo porque, em primeiro lugar, está os interesses da Madeira e os princípios constitucionalmente consagrados, quer o Estatuto, quer a Lei de Finanças Regionais. E, portanto, há aqui uma diferença clara no comportamento de uns e de outros. É que sempre que está o interesse e os direitos dos madeirenses, nós defendemos os interesses dos madeirenses, mesmo que com isso tenhamos que confrontar ou enfrentar os partidos dos quais pertencemos e que, de hora em vez, estão a governar o país. Fizemos isso mesmo com o governo do PSD e do CDS. Infelizmente, o Tribunal Constitucional teve sempre um entendimento, após os vários pedidos de inconstitucionalidade, um entendimento diferente daquilo que está na lei. O entendimento do Tribunal Constitucional foi sempre no sentido de valorizar a excepcionalidade da norma e de valorizar o estado de emergência financeira em que se encontrava o país, mesmo sabendo que estava a cometer ilegalidades face a um conjunto de disposições legais e regulamentares. Mas há aqui um facto. É que em maio de 2014, Portugal saiu do programa de ajustamento. Se isso fazia razão até de 2011 até maio de 2014, a partir dessa altura deixou de haver qualquer tipo de razão. Portugal libertou-se do resgate financeiro, deixou de estar sob o julgo dos credores internacionais e do cumprimento das obrigações na sequência de governos que trouxeram o país ao colapso financeiro e, a partir daí, esta medida deixou de ter absolutamente razão. Aliás, em abril de 2016, o CDS voltou a apresentar um pedido de inconstitucionalidade atendendo precisamente a isso. Ao facto de já não vigorar o programa da Troika em Portugal e de Portugal ter deixado o procedimento por déficits excessivos em 2015. E, portanto, esta é, de facto, uma receita da região. Esta é, de facto, uma receita que devia de ficar na região autónoma. Não para fazer politiquice ou para satisfazer caprichos. É uma receita dos madeirenses. É uma receita da região. Cabe aos partidos depois fazerem o seu julgo e fazerem a avaliação de como esse dinheiro está a ser distribuído. Não podemos confundir nunca a avaliação que façamos sobre os governos do PSD no passado, que também trouxeram a região a um resgate e que também obrigaram os madeirenses a pagar muitos impostos. No IRS, obrigaram os madeirenses a pagar mais de 250 milhões de impostos. Essa é uma avaliação e um juízo que também foi feito no tempo próprio, mas não podemos confundir as coisas. Os governos da República, o Tribunal Constitucional,
fizeram vista grossa daquilo que são princípios constitucionais. E nós disto não podemos abdicar. Nós disto não podemos afrouxar. Nós temos que estar, independentemente dos partidos a que pertençamos, independentemente dos nossos partidos governarem a República, nós temos que estar do lado certo. E é do lado certo, é do lado da razão. E por isso eu queria dizer que nós, o CDS, fizemos isso. Fizemos isso em janeiro de 2012. Fizemos isso, voltamos a fazer isso em abril de 2016, colocando e pedindo outra vez a inconstitucionalidade destas normas, indo contra os interesses dos próprios partidos que às vezes exportamos nos governos da República, colocando sempre os interesses da Madeira e dos madeirenses em primeiro lugar, coisa que eu não vejo hoje. Não vejo hoje isso no Partido Socialista, não vejo isso no Bloco de Esquerda, não vejo isso no Partido Comunista Português. São partidos que apoiam um governo da República que subtrai valores à região, que utiliza o chico-espertismo, que contemporiza, que utiliza políticas ao interesse dos seus interesses partidários. Veja-se, por exemplo, aquilo que está a acontecer em relação ao subsídio de mobilidade, em relação ao restabelecimento da linha e ao princípio da continuidade territorial. Tudo se faz, tudo se tenta para atingir proventos políticos e não colocar os interesses da região em primeiro lugar. E nós, que somos deputados eleitos pelos madeirenses, para respeitar o Estatuto, para respeitar as leis de finanças, para fazer respeitar a Constituição, devíamos, em primeiro lugar, saber de que lado é que estamos. E muitas vezes, e é isso que se tem verificado, é que entre nós nunca conseguimos nos entender sobre a letra da lei. Nós interpretamos de forma diferente aquilo que para nós devia de ser princípios claros e objetivos. Há coisas em que nós devíamos estar unidos, porque é o interesse da Madeira e dos madeirenses, mesmo que com isso compremos muitas vezes os dissabores ou a antipatia dos partidos que estão no continente. Por isso, esta matéria faz todo o sentido. Faz todo o sentido que voltemos a carregar na tecla. Tenho sérias dúvidas que, face aos acórdãos do Tribunal Constitucional, que até maio de 2014 possamos recuperar. Devemos insistir, é certo, mas há, como foi referido pelo deputado do Partido Social Democrata, o caráter de excepcionalidade, o caráter de emergência financeira ficou de parte em maio de 2014. E pelo menos mais 3 anos a região devia ter direito às receitas da sobretaxa, e isso é uma pretensão legítima, e isso devia-nos colocar todos do mesmo lado e não colocar madeirenses contra madeirenses, nem colocar, muitas vezes, os nossos interesses de lado em prol dos interesses partidários.